Primeiramente, agradecer imensamente o convite, né? Agradecer, dividir esse espaço aqui com o MTD, um movimento que eu tenho grande apreço, e com pessoas que para mim são muito queridas. Um grande abraço a você, Fábio, Júlia, ao companheiro Tobias, com quem a gente dialoga há muito tempo, e dizer que para mim foi uma honra aqui receber esse convite para poder fazer essa análise de conjuntura, especialmente uma atividade extremamente ampla como essa, com vários mandatos representativos da classe trabalhadora, uma diversidade enorme de representações, e para mim é muito bom poder estar aqui. E nós temos vários diálogos, né, junto com o MTD. Como o Fábio falou, eu estava em outra reunião nesse momento, construindo o ato para o dia 19, que se aponta com uma nova grande mobilização de insatisfação da classe trabalhadora com a conjuntura que o Brasil tem, né, uma grande manifestação reproduzindo o que aconteceu no dia 29, que foi chamado pela campanha Fora Bolsonaro, uma campanha nacional que tem se articulado com diversos movimentos. Aqui em Brasília, as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo se reuniram ontem. Hoje nós estamos reunidos com vários outros setores para construirmos unidade na construção e na condução desse ato, e já aproveito o espaço para poder fazer a convocação para que todos e todas possam estar no dia 19, como achar que é possível estar, né? Aqueles que não sentem segurança em estar nas ruas, que não sentem segurança em sair das suas casas, também fiquem à vontade. As redes não devem ser utilizadas para isso. Vivemos um momento em que o importante é fazermos aquilo que nos dá segurança às nossas vidas, às nossas possibilidades. Mas há muitas pessoas que querem estar manifestando, querem estar expressando. Teremos carreata, teremos marcha, então teremos diversidade da forma também de se expressar. Quero também iniciar fazendo um convite a todos e todas que agora, domingo, dia 13, a CUT vai realizar um almoço solidário junto com a CMP, outro movimento social importantíssimo. O companheiro Afonso Magalhães está aqui nos acompanhando, que eu sei, e que, junto com a CMP, nós vamos fazer um almoço em que toda a arrecadação será destinada à compra de cestas básicas a trabalhadores e trabalhadoras, catadores de materiais recicláveis, que são organizados pela Sentecop, né? Então, está no nossa página, no nosso site, a divulgação da atividade. Acho que muitos já receberam card. Peço que compartilhem, comprem antecipadamente a refeição, não só porque será muito gostosa a comida oferecida, mas também porque ela vai se reverter em comida para quem tem fome e para quem está passando necessidade neste momento. Com isso, né, quero iniciar aqui também, antes de começar minha fala de conjuntura, fazer uma manifestação pela pronta recuperação do nosso companheiro Jaci Afonso, presidente do PTDF, que se encontra hospitalizado, entubado, em razão do Covid. O companheiro foi mais uma vítima da política genocida do Bolsonaro, não conseguiu se vacinar a tempo. O companheiro até tentou a vacinação nas áreas de prioridade, mas foi negado a ele. Infelizmente, não teve tempo de se imunizar e foi contaminado pelo vírus e encontra agora lutando pela sua vida. Mas, como nós estamos falando, Jaci é teimoso, vai teimar com o vírus e logo voltará para estar nas nossas fileiras de luta. Então, companheiros e companheiras, a gente precisa fazer uma análise. O desafio que me foi proposto, principalmente pelo Tobias e pela Júlia na reunião que fizemos, por um lado, há muito acordo entre nós, né, sobre o que nós estamos enfrentando nessa conjuntura, do que representa o governo Bolsonaro. Então, eu acho que me poupa muito tempo, que eu não preciso ficar aqui pregando para convertidos sobre aquilo que estamos vivenciando. É uma política genocida, é uma política antipovo, é uma política que interessa ao sistema financeiro, né? Bolsonaro é útil ao sistema financeiro porque, ao mesmo tempo que ele tem um governo
voltado à pauta de costumes conservadoras, retrógradas, que representado ali no Ministério da Cultura pelo seu ministro, representado no meio ambiente por um ministro que quer desmatar e é articulador da venda irregular de madeira e quer passar boiada, como ele mesmo falou, naquela trágica reunião que vazou para a imprensa. Também tem Damares com uma pauta de costumes, o retrocesso nos direitos das companheiras mulheres. Enfim, é um governo que tem essa pauta, mas ao lado nós temos um Paulo Guedes que encaminha a pauta econômica e que, neste momento, se faz representar principalmente pela tentativa de uma reforma administrativa que vai, sim, retirar muitos direitos dos servidores públicos, dos trabalhadores do serviço público, mas, principalmente, é uma reforma que vai fazer com que a classe trabalhadora perca direitos de acesso a serviços essenciais do Estado. Vai reduzir o Estado. Alguém tem falado, várias pessoas têm repetido, que, na verdade, vai nacionalizar a rachadinha. E o servidor público, que é o primeiro fiscal da boa prestação do serviço público, o primeiro salvaguardo daquilo que é público, será o penalizado para que ele não exerça a sua função principal. Quero dar um exemplo aqui. Nós lembramos daquele fiscal do IBAMA que multou o deputado federal Jair Bolsonaro por estar fazendo pesca ilegal numa reserva ambiental. Este mesmo fiscal, quando Bolsonaro se elege presidente, é perseguido, mudado de setor, tentam fazer com que ele seja demitido, mas o que garantiu a ele tanto a prerrogativa de poder exercer a sua função de resguardar o meio ambiente e multar um deputado federal foi a sua condição de servidor público, né? Que não está ali por apadrinhamento ou favor de ninguém. E ele só não foi demitido do serviço público porque a Constituição, a legislação, as leis brasileiras garantem à população que o seu fiscal, que é o servidor público, tenha estabilidade para não ser mandado por qualquer mandatário que esteja de plantão. Se aquele fiscal fosse apadrinhado de alguém, se o ingresso dele ao serviço público fosse feito por indicação e por livre escolha de chefes, ele seria totalmente submetido a essas vontades desses chefes. E é sobre isso que nós estamos falando, quando falamos da tentativa de trabalhadores de acessarem direitos previdenciários, que já foram muito destruídos com a reforma aprovada recentemente. A reforma previdenciária não atingiu somente aposentadorias, mas atinge toda uma política de seguridade social à população, do seguro-desemprego, do afastamento para licença maternidade, da garantia de tratamento de saúde. Todas essas políticas e várias outras de seguridade social construídas no Brasil ao longo de mais de 80 anos começam a ser exterminadas no governo Temer e depois consolidadas no governo Bolsonaro com a reforma que foi aprovada. Mas ainda não satisfeitos, tiveram uma reforma trabalhista que também modificou completamente a lógica de contratação no Brasil e tentaram recentemente criar uma nova lógica de contratação que era a chamada carteira verde e amarela, que criaria no Brasil uma terceira forma de se contratar. Hoje, nós temos a realidade do Brasil diversas formas de contratação. E boa parte dessas formas de contratação se fazem com muito poucos direitos e muita precariedade nos direitos e garantias dos trabalhadores. E é por isso que hoje, esse manifesto que o MTD lança se faz tão importante, é por isso que hoje a gente se soma aqui em congraçamento a esse manifesto para que possamos construir alternativas ao que está colocado na situação dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Temos hoje como uma das principais, diria assim, exemplos de total precariedade do trabalho, os entregadores por aplicativo, né? São trabalhadores que estão num limbo completo de direitos. Eles não são
empregados das plataformas nas quais se vinculam, não são empregados do restaurante a qual ele vai fazer a entrega do alimento, e não são empregados da pessoa que contratam aquela entrega. Eles estão num limbo, eles não são vinculados a ninguém. Em vários lugares do mundo, isso já tem sido reconhecido direitos trabalhistas e vínculos a esses trabalhadores e trabalhadoras, mas eles são extremamente precarizados, e no mundo inteiro essa é uma grande preocupação. Eles são a ponta de lança desse novo cenário que se avizinha. Em algum tempo atrás, falava-se em quarta revolução industrial, em tecnologização das relações econômicas e relações do trabalho. Inclusive, isso foi ponto de debate do Congresso da CUT, do último Congresso da CUT, e é uma das preocupações dos debates da OIT sobre o que significa trabalho digno, sobre o que significa trabalho justo. E nós vimos esse processo se acelerar intensamente com a vinda da pandemia mundial do coronavírus. Estamos todos nós submetidos a uma nova ordem tecnológica, e inclusive estamos aqui fazendo um lançamento virtual a partir de uma plataforma, o que se não fosse o momento que estávamos vivendo, talvez estivéssemos todos dentro de um auditório, fazendo essa discussão coletivamente, presencialmente, olhando nos olhos das pessoas com quem estamos conversando. Eu estou aqui olhando para mim mesmo na tela, né? Não consigo ver quem está me assistindo, não consigo ver as reações, e, portanto, isso torna estéril as relações humanas. E fazer política, construir movimento, fazer com que tenhamos debates mais humanizados, não se faz aqui. Imagine isso transportado para as relações de trabalho. Os entregadores são um grande exemplo dessa situação, mas essa tecnologização das relações de trabalho vai se impor para todas as relações. Profissões estão ameaçadas de extinção. Hoje, todos nós que temos um aparelho desse, temos em nossas mãos as condições, por exemplo, de abrirmos uma conta bancária, operarmos, conversarmos com o gerente sem sequer sairmos do lugar em que estamos. Quantos empregos de bancários e bancárias estarão colocados sob ameaça de extinção? Quantas agências físicas de bancos fecharão? Quantos seguranças, quantos vigilantes, quantos trabalhadores de limpeza perderão seus empregos? E nos arredores dessas agências, quantos restaurantes, lanchonetes e padarias terão sua movimentação diminuída porque não tem ali mais um centro de atração de pessoas? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Quando vivenciamos, desde 2015, o início de um golpe, nós falávamos que era um golpe contra a classe trabalhadora e era um golpe contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E isso se viu concretizado na construção de um discurso de ataque à Petrobras e de destruição da Petrobras. A Petrobras, que foi tão atacada, principalmente na Operação Lava Jato, que hoje tem sido aí demonstrado qual era os reais interesses de juízes, desembargadores e até mesmo procuradores articulados para fazer uma condenação previamente já decidida, nós vimos um ataque ferrenho à própria Petrobras. Isso resultou na quebra de 25% da cadeia do PIB brasileiro. Em torno do sistema Petrobras se articulava um quarto da riqueza produzida no Brasil. Porque não era apenas ali aquela grande empresa estatal que nós defendemos tanto contra a privatização, assim como outras empresas que hoje estão ameaçadas. Mas significava toda uma cadeia produtiva que ia desde a Petrobras, da extração do petróleo, do pré-sal, que financiaria a educação, financiaria a saúde, financiaria o desenvolvimento do Brasil, até uma pequena metalúrgica com 30 trabalhadores contratados e que fazia uma arruela para fazer a vedação do gasoduto que levaria de um lado para o outro. Essa pequena metalúrgica, fechando com 30 trabalhadores, significa que ninguém almoça ali naquele bairro mais, aquele restaurante vai fechar, as lojas da região vão fechar. Então, quem anda pelo centro das cidades hoje, para além da pandemia, também para a crise econômica, vai ver muitas lojas fechadas, colocadas à venda ou a aluguel. Aqui no centro do Distrito Federal, aqui no CONIC, onde se situa a CUT,
ou no setor comercial, onde nós caminhamos constantemente. Na W3 Sul, aqui no centro da cidade, vimos muitos comércios fechados, Mais de 1.000 estabelecimentos comerciais fecharam no Distrito Federal no último ano. E isso leva a um quadro intenso de desemprego no Distrito Federal, assim como em todo o Brasil. Dados do DIEESE apontam que cerca de 18% da população econômica ativa do Distrito Federal está desempregada. Mas esses números podem ser ainda maiores se considerarmos os níveis de análise e até mesmo regiões administrativas. Alguns economistas com quem eu tenho conversado têm dito que pode chegar a 25% de desemprego da população. Isso é absurdo. Significa que de cada 4 pessoas, uma não tem emprego, uma não tem resposta para como vai comprar alimentos para se alimentar as suas famílias no mês que vem, na semana que vem. E isso tem sido algo totalmente desalentador para quem, principalmente, organiza os movimentos de trabalhadores e trabalhadoras em diferentes níveis. Para nós da CUT, isso tem sido uma preocupação enorme, principalmente diante desse quadro que necessita que o DF dê respostas para a geração de empregos. Mas, infelizmente, nós temos uma situação no Distrito Federal que não nos é muito favorável, porque o governador local é aliado do governo federal, reproduz as políticas do governo federal e, inclusive, a falta de vacinas que tem afligido muita população, que tem levado a óbito várias pessoas, e a própria política de abrandamento das medidas que poderiam salvaguardar vidas têm sido referendadas pelo governador libanês. E, portanto, ele assina junto essa política genocida que o Bolsonaro encaminha em todo o Brasil. Nosso companheiro Jaci Afonso, volto a falar, é vítima dessa tragédia, junto com outras 450, 470 mil famílias que hoje choram por entes queridos que perderam. E todos nós aqui já conhecemos uma pessoa que se contaminou, que ficou muito ruim, que faleceu, conhecemos famílias. Essa tragédia precisa acabar, junto com a tragédia da fome, junto com a tragédia do desemprego. E é por isso que eu entendo que esse lançamento do manifesto apresentado pelo MTD traz uma possibilidade de fazermos uma discussão popular, junto com várias outras iniciativas, junto com movimentos de solidariedade que estamos construindo, em diversos movimentos de solidariedade que temos visto acontecer neste momento de tragédia, mas é totalmente desalentador. E é por isso que nós entendemos que apenas com a possibilidade de geração de trabalho digno para as pessoas, nós vamos voltar a ter uma sociedade mais justa. Iniciarmos a construção de uma sociedade um pouco mais justa, porque a dignidade das pessoas de poderem ter autonomia sobre as suas vidas, sobre a decisão do que vai comer na semana que vem, amanhã, no mês que vem, é algo extremamente importante para que a gente possa ter uma população que volte a reivindicar seus direitos, que volte a lutar contra aquilo que lhe foi tomado, como é o caso de tudo aquilo que encaminhou-se pelo golpe que foi construído no Brasil no último período. E é por isso que a gente precisa fortalecer as relações entre diversos movimentos, as relações entre as esquerdas, as relações entre aqueles que defendem a democracia no nosso Brasil, seja ele até mesmo de centro e de direita, mas existem pessoas na direita que defendem a democracia, e temos que reconhecer que hoje vivemos um cenário de golpe. Agora, temos que ter a certeza de que a construção do futuro que almejamos seja de direitos para a classe trabalhadora, seja de distribuição justa de renda a todos e todas, seja de uma cobrança tributária mais justa para aqueles que estão enfrentando essas dificuldades, e seja também de uma reforma tanto tributária, quanto uma reforma agrária, quanto uma política de urbanização que nos coloque numa situação de maior justiça social. E, como resultado, inclusive, e
uma pequena parcela de contribuição que nós podemos dar ao que está sendo discutido aqui, hoje, nesse lançamento desse manifesto, como eu falei com a Juliana e com o Tobias na última reunião, nós hoje protocolamos no Conselho do Trabalho do Distrito Federal, um conselho oficial do trabalho do Estado do Distrito Federal, o meu nome como representação da classe trabalhadora, participarei das reuniões ordinárias e dos debates de projetos que serão encaminhados, e quero transformar essa representação neste conselho uma representação dos diversos movimentos sociais, das diversas organizações, e que esse projeto que hoje se lança, esse manifesto que hoje se lança, e vários outros projetos que o MTD tem a contribuir, eu possa ser um porta-voz para a construção e que se torne políticas públicas, porque neste momento a solidariedade se faz mais do que necessária para salvaguardarmos vida, para ajudarmos aqueles que passam necessidade. Mas eu espero que nós voltemos a ter um Brasil de pleno emprego e de direito às pessoas se alimentarem pelo menos 3 vezes por dia. Isso parece que soou como uma grande ameaça à elite brasileira, as pessoas terem direito à segurança alimentar e direitos de empregos. Isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo que nós podemos fazer pela classe trabalhadora. Mas dentro das estruturas que estão, até que nós consigamos reunir forças para rompermos com ela e construirmos a sociedade sem amos, nós seguimos lutando junto nos momentos que podemos, e me coloco à disposição do MTD para que a gente possa ter sucesso na implementação dos projetos que apresenta para o trabalho digno. Muito obrigado.